Olá, meus irmãos, muito boa noite. Deus abençoe grandemente a sua vida. Nessa data de hoje, eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. Nós estamos hoje na nossa aula de EBD, Escola Bíblica Dominical. Nós estaremos falando sobre a lição de número 11, que será para o dia 15 de dezembro de 2024, mas nós vamos estar postando ela hoje, tá? Dia 11 de dezembro de 2024. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o teu coração. A lição de hoje é a lição de número 11. Fala sobre a promessa de provisão, tá? Nós estamos acompanhando aí a lição da nossa CPAD, lições bíblicas, né? As promessas de Deus. E eu tenho certeza que você ou já entrou ou já teve uma experiência de provisão de Deus para a sua vida, né? E é isso que nós vamos tentar orientá-los aí acerca dessa palavra nesta noite, tá certo? Meus irmãos, bora lá então para a nossa aula de EBD. Bora junto. Queridos, nosso texto áureo fala em Mateus capítulo 6, versículo de número 25, a parte A, que diz assim: por, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Queridos, aqui nessa verdade, nesse texto áureo, nós podemos ver que esse texto ele se refere à ação de Deus em suprir as necessidades do seu povo, que andam no seu caminho e obedecem à sua palavra. Então, quando nós falamos de provisão, aquilo que Jesus estava dizendo sobre não estar ansiosos por coisa alguma, é isso que ele está dizendo, né? Que ele é aquele que supre as nossas necessidades. De quem? Daquele que o ama, daquele que lhe obedece, né? Então, se você ama a Deus, obedece a Deus, tenha calma. Deus é aquele que supre as nossas necessidades. Verdade e prática. O Senhor Jesus, o nosso amigo fiel, preenche todas as necessidades físicas, emocionais e espirituais, né? Ou seja, Jesus, ele é suficiente para a nossa vida. Ou seja, Jesus é que nos basta. Ele satisfaz e não nos falta nada. Então, quando nós entendemos o que é Cristo na nossa vida, nós sabemos que Ele é suficiente em todas as coisas. Em todas as coisas, Ele é aquele que provê, Ele é aquele que tem condições de prover todas as nossas necessidades. E aí ele vai dizer, né? Jesus vai dizer, né, por acaso vós não sois mais importante do que os passarinhos? Né? Por acaso vós, né, não são mais importantes do que todas as coisas neste mundo? Por quê? Porque ele é aquele que provê. Né? E quando nós falamos sobre isso, daquele que ele pode todas as coisas, quando nós entendemos isso no nosso coração, nós passamos então a agir de forma de fé. Lembra que o justo viverá pela fé. Pela fé em quê? Em Cristo, na sua palavra, na sua vontade. E é isso que Deus quer de nós, né? Ele é aquele que provê. E quando nós entendemos a suficiência de Cristo na nossa vida, é porque nada nos falta. Né? Se você for meditar lá no livro de Salmos, né? Você vai ver que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Meus irmãos, é muito importante que você faça a leitura bíblica em classe, né? Na sua aula, que está no livro de Mateus, capítulo 6, do versículo 25 a 31. É muito importante que você leia junto com seus alunos. E se por acaso você é aluno nosso aqui, nesta noite eu convido você para que você possa ler e meditar no texto de Mateus 6, versículo 25 a 31. Tá? Nossos objetivos é centralizar de que o Senhor provê as nossas necessidades básicas de seus filhos, enfatizar que o Senhor Jesus é a solução para o mal
da ansiedade que assola o mundo e explicar a provisão divina no âmbito espiritual. Querido, nós já estamos em aula, tá? Nós já estamos em aula. É importante que você tenha aí nas suas mãos, né, uma caneta, que você tenha, né, um papel para você fazer as suas anotações. É importante que você nos acompanhe através da Bíblia Sagrada, porque ela é a nossa regra de fé, a nossa base, a nossa bússola é a Bíblia Sagrada, tá certo? Bora lá então para a nossa introdução. Diz assim: nesta lição estudaremos a promessa de provisão para o crente em suas necessidades. Sabemos que a Bíblia revela ao ser humano é composto de corpo, alma e espírito. Por isso podemos afirmar ele tem necessidades físicas, emocionais e espirituais. Então veja, o nosso corpo ele é dotado de necessidades, né? Quais são as necessidades do nosso corpo? Primeiro, a física, né? Você precisa se alimentar para que você possa manter a sua estrutura óssea em pé. Você também, né, diante dessa palavra, né, então nós temos as nossas necessidades emocionais. O que é as nossas necessidades emocionais? É aquilo que nos move, né, os nossos sentimentos, o nosso intelecto, né? E outra é as necessidades espirituais. Quais são as nossas necessidades espirituais? É a convivência, é entender a vontade do Espírito de Deus, é entender a vontade de Cristo para a sua vida, é entender aquilo que Deus está fazendo na sua vida, ou seja, Ele sendo suficiente para nós. Queridos, lá no final diz assim: por isso, nesta lição estudaremos acerca das instruções como promessa que o Senhor dá a respeito das inquietações e preocupações da vida, né? Nós somos muito inquietos, né? Muito preocupados com muitas coisas. Nós ficamos, às vezes, pensando exaustivamente em como resolver os problemas, em como solucionar aquele problema que surgiu e você não tem domínio sobre ele. E isso é comum, acontece comigo, acontece com você, acontece com todos nós. Mas nós temos que saber que Deus é aquele que pode realizar todas as nossas necessidades de acordo com a sua vontade. E a vontade de Deus tem que ser de acordo com aquilo que ele entende que é bom para mim. Né? Muitas vezes nós ficamos pensativos, né? Será que Deus não me ama? Não é. É que Deus está trabalhando para que você possa valorizar aquilo que ele está fazendo. Já pensou se você, como pai, fosse conceder todos os desejos do seu filho? Seria impossível, né? Deus, ele é possível realizar todos os nossos desejos, porém, ele, como pai, como referência, não vai realizar tudo aquilo que nós almejamos. Né? Já pensou se ele fosse realizar todos os nossos desejos? Poxa vida, eu quero ter um carro novo. Pá, um carro novo. Ou sem esforço, sem nada, sem dedicação, o que isso vai favorecer na minha vida, o que isso vai garantir a salvação, o que eu vou melhorar como cristão, como que eu vou ser um exemplo para outras pessoas, enfim, tem diversas situações que nós temos que entender que Deus, ele sabe tudo, conhece tudo e sabe daquilo que eu necessito. É por isso que nós vemos aqui, né, na nossa leitura, que ele é aquele que conhece as nossas necessidades mais básicas, tá certo? Bora lá! A provisão das necessidades básicas. Né? Veja, necessidades básicas, né? Deus é aquele que não nos deixa faltar nada, né? E nesse nada, ele está falando daquilo que muitas vezes pode nos faltar, né? Nós vamos contar algumas experiências também, e eu tenho certeza que vai ser de grande relevância para a sua vida. Bora lá! Não fiquei ansiosos. No Sermão do Monte, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o Senhor Jesus ensina sobre as esmolas, orações, jejum, dentre outros temas. Ele ensinou os discípulos a respeito de não viverem de maneira ansiosa e preocupada com as necessidades básicas da vida, pois o Deus que provê para todos os animais e vegetais cuida também das necessidades básicas emocionais e espirituais do ser humano. Por isso, nosso Senhor afirmou
Por isso vos digo, não andei cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de vestir, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí, meus irmãos, nós podemos ver algumas situações, né, que nós podemos identificar aqui. É, esse inquietado, né, a impaciência nossa, né, é aquilo que nos deixa inquieto, né, o nosso nervosismo, nossa ansiedade de realizar, de fazer. E às vezes você pode olhar e dizer, né, puxa vida, se Deus provê para o passarinho aquilo que ele vai comer, por que, que eu tenho passado tanta dificuldade? Mas veja, Deus é aquele que provê para os animais, sim, mas, mesmo assim, os animais têm que voar. Como assim, evangelista Emerson? Sim, da mesma maneira que os passarinhos, se eles ficarem sentados, né, num galho de árvore, ele não vai se alimentar. Se você também não se mover, não tem como você se alimentar. Deus não vai fazer cair do céu, embora já fez. Né? Lembra no deserto, quando Deus manda os corvos não, manda as cordonizes, né, para o povo que estava ali, caiu cordonizes do céu, o povo queria carne, Deus manda a carne. Deus manda o maná, né? O maná vinha do céu. Mas hoje nós estamos vivendo uma outra realidade. O povo estava, naquele contexto, vivendo em dificuldades totalmente adversas daquilo que nós vivemos hoje. Deus pode realizar? Pode. Mas até quando ele vai realizar alguma coisa se você não voar? Se você não sair da sua condição e querer explorar, os animais comem e Deus providencia tudo para eles? Sim. Mas eles comem do quê? Eles voam, né? E eles vêem o alimento, comem o alimento, mas é necessário esforço. É necessário eles saírem daquela zona de conforto deles. Deus não vai prover na sua vida se você continuar nessa vida, né, nessa zona de conforto que você vive. Então você precisa sair. Como sair? Trabalhar, suor do seu corpo, suor do seu rosto. Você precisa se mover, né? O Espírito Santo se movia sobre a face das águas, né? E hoje não é diferente, ele se move. Por que, que eu vou ficar parado? Eu preciso me mover também, né? E eu tenho certeza que Deus vai suprir as nossas necessidades. Se você pegar Filipenses capítulo 4, versículo 6 e o versículo 7 diz assim: não estáis inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graça. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Então, não ficais inquietos por qualquer coisa que você esteja passando. Né? Existem a prova, existem as dificuldades, mas existe aquele que não quer fazer nada. Então, Deus é aquele que provê, sim. Né? Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Quais têm sido as suas petições? O que é que você tem orado? O que é que você tem buscado para Deus prover na tua vida? Eu tenho buscado que Ele possa prover na minha vida saúde. Eu tenho buscado que Ele possa prover, né, as minhas necessidades básicas. Tenho passado dificuldades. Irmão, nós temos um período de prova, todos nós, né? Quando olhamos para o povo de Israel, o povo de Israel passou um período de fome. Veja, né, quando o Abraão sai, porque havia uma grande fome na região, Abraão sai, se moveu, veja, ele se moveu, mudou-se para outro lugar, para que pudesse suprir as necessidades do povo. Lembra de José, quando estava no Egito, né, os 7 anos das vacas? O povo estava ali, né, passando dificuldades, tiveram que descer para o Egito para buscar comida. E ali teve providência, porque Deus conhece
todas as coisas e tudo está no comando, domínio de Deus. Então, Deus é aquele que supre sim todas as nossas necessidades. E quando nós falamos que ele supre todas essas necessidades, se você pegar o livro de Salmo, e o Salmo muito conhecido de todos nós, que é o Salmo 23, veja o que diz no Salmo 23. Né? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unge a minha cabeça com óleos, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Ou seja, Deus tem o domínio de todas as coisas. Primeiro, fé para entender que Deus é aquele que provê. Mas ele provê o quê? Ele provê a dificuldade, ele provê aquilo que eu preciso. Mas nós temos que estar à disposição para que ele possa realizar. Nada me faltará. Tá, mas o que está te faltando? Está me faltando comida, irmão Emerson. Pois é, então se mova. Se mova. Não tenho encontrado emprego, as portas se fecharam, é um período de prova. Passe por ela. Mas o Senhor não vai te deixar faltar o alimento da sua mesa, do que você comer. Às vezes você está acostumado a comer picanha. Você está com período de prova, você vai comer carne moída, mas você vai passar pela prova, né? Porque há um período para todas as coisas. Vamos seguindo. A provisão de alimento diário. No versículo 26, Jesus faz referência às aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem fazem estoque de comida, né? E é isso que nós estávamos falando agora de pouco. Do meio para o final, diz assim: desta maneira, ele sabe que não vivemos sem alimento diário para suprir o nosso corpo, ainda assim, mesmo a respeito das necessidades mais básicas da vida, devemos aprender a confiar em Deus e não ser dominados pela ansiedade. Ora, quando nós vemos aqui sobre isso, né, esse suprir de Deus, né, eu posso contar uma experiência para vocês. Né, uma certa vez nós estávamos passando um período de prova, né, e do qual não tínhamos ali recursos, né? Tínhamos mudado de cidade, estávamos num outro processo, né? E chegou um momento que eu falei assim, puxa vida, aquele falou para mim, né? Não tem leite. Eu falei, e agora? Meu Deus, não tem leite. E compra? Não tem dinheiro. Eu falei, e agora? Levantei de manhã cedo, orei, ela falou assim, vou dar de mamar para o Rubens, e era pequeno ainda, né? E não tem leite. Eu falei, Deus vai prover. E eu saí preocupado aquele dia. Eu falei assim, caramba, onde eu vou conseguir isso, né? Uma outra cidade, distante, sem conhecer ninguém, como que eu vou proceder? Aí fiz a oração, saí de casa, falei assim, caramba, eu vou lá no RH pedir um adiantamento. Cheguei no RH, falei com a pessoa, né, do RH, falou assim para mim, falou assim, mas você quer um adiantamento para quê? Eu falei assim, não, porque eu preciso e tal. Ela falou assim, olha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela foi lá, olhou e falou assim, você sabia que você tem recurso para leite aqui na empresa? Eu falei, não, não sabia. Eu falei, pois é, o seu leite está estocado lá no armazém. Se você quiser ir lá buscar, né, você pode pegar. Eu cheguei lá, tinha 9 latas de leite. Dos 3 meses que nós estávamos lá, não tinha pegado nem um mês, tinham 9 latas de leite lá para o Rubens, leite em pó. E eu falei, meu Deus, o Senhor é aquele que provê. Na hora da maior dificuldade, Deus proveu 9 latas de leite. E eu falei, meu Jesus amado. Né? São experiências que eu tenho, que você tem. Se você ainda não teve experiências, não se preocupe. Vai chegar o momento certo para você ter as suas experiências com Deus.
Então, Deus é aquele que provê, né, tanto para as aves do céu, como também para nós, né, que Ele sabe que nós precisamos de nutrir o nosso corpo diariamente. Então, Adão, ele cultivava ali o jardim do Éden. Então, Adão trabalhava, né, no jardim. E às vezes você olha e fala assim, mas quem dera se eu pudesse receber alguma coisa, mas sem esforço você não vai a lugar nenhum. Então, Deus é aquele que provê todas as coisas. Se você olhar para a Bíblia Sagrada, veja Tessalonicenses, deixa eu pegar aqui, segundo Tessalonicenses, capítulo de número 3, versículo de número 10, diz assim: Porque quando ainda estávamos convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, que também não coma. Paulo está dizendo à igreja tessalônica que havia pessoas ali que ficavam se escorando na fé, na igreja, na bondade dos irmãos. E pessoas assim, ele está sendo bem claro. Ora, se você não quer trabalhar, você não quer se esforçar, então você também não deve comer. Veja que Paulo ele está vendo a necessidade das pessoas e existem muitas pessoas que realmente não querem nada com nada, né? Mas existem aquelas pessoas que querem e que se dedicam e que realmente fazem, né, e entendem as necessidades. Então, nós precisamos entender que essas necessidades básicas também precisam do quê? De trabalho, de esforço, né? Não é simplesmente viver de qualquer forma. Veja Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo de número 13, diz assim: E também que todo homem coma e beba e goze do bem de todo o seu trabalho. Isso é um dom de Deus, ou seja, a oportunidade de trabalho é um dom, é uma oportunidade que Deus nos dá para suprir as nossas necessidades. O Emerson, beleza, eu tenho suprido as minhas necessidades básicas, mas eu quero prosperar, eu quero melhorar a minha vida, eu quero melhorar o meu ganho. Querido, sem esforço, você não conseguirá fazer nada. Você precisa trabalhar. O trabalho dignifica o homem, né? E é um bem para o homem o trabalho, o suor do seu rosto, a conquista, né? E você precisa evoluir, né? Quando você entra num ambiente de trabalho, né? Para os jovens aí que entram num ambiente de trabalho, começam o seu trabalho, ele não entra ganhando um rio de dinheiro. Ele entra ganhando o quê? As coisas mais básicas. E ali vai suprir o quê? As suas necessidades mais básicas. Só que se ele não se qualificar para o mercado de trabalho, ele vai continuar sendo ganhando o básico. Então, com a experiência, você vai adquirindo e vai melhorando a sua vida, vai melhorando o seu ganho, vai melhorando a sua experiência, você vai adquirindo conhecimento, e isso vai agregando que você vai conseguindo alcançar outros níveis. Né? Se você ganha R$ 10, amanhã você vai ganhar 15, depois 20, você não vai ganhar R$ 100 de uma hora para outra, não. Você, para ganhar de 10 para ganhar 100, você precisa. Olha o tanto que você precisa evoluir. Então, o trabalho dignifica o homem e é um dom de Deus. Então, nós temos que granjear esse dom. Como granjear o dom? Aperfeiçoando o dom. De que jeito eu tenho que aperfeiçoar o dom? Tá, se eu entrei de auxiliar, amanhã eu passo, eu mudo de nível e depois eu vou evoluindo, eu vou estudando, eu vou melhorando e vou alcançando outros níveis. E Deus é aquele que vai também nos abençoando. Tópico 3. A provisão de vestimenta. Da mesma forma, do versículo 28 e 30, o Senhor Jesus faz referência aos lírios do campo, que não compram nem produzem suas roupas, mas o Pai Celestial veste de maneira bela. Então, a nossa vestimenta vai de acordo também do quê? Do fruto do nosso trabalho, daquilo que nós fazemos. Se eu quero, eu tenho condições de ter uma roupa de marca, uma marca
top, vamos dizer assim, e outro não é uma marca conhecida, então, para quê? Eu preciso evoluir. Eu preciso alcançar outros níveis para me melhorar a minha vestimenta, aquilo que eu visto, que eu calço. Né? Deus é aquele que supre as necessidades, supre. Quantas vezes eu não recebi, não ganhei uma roupa, não ganhei uma troca de tênis, não ganhei uma situação, né? Opa, Deus proveu. Mas quando eu quero alguma coisa, eu tenho que ir lá e comprar aquela coisa. Para mim comprar, eu preciso ter o quê? Recurso. Como eu vou ter recurso? Né? Observando e fazendo o meu melhor. Veja, adiante. Do meio para o final, tanto o alimento diário quanto a vestimenta do corpo, Deus sabe que que necessitamos dele. E por isso devemos fazer a nossa parte. E aqui, né, o que é fazer a nossa parte? Né? Fazer a nossa parte é a nossa dedicação, é aquilo que cabe a nós. Né? As oportunidades surgirão? Sim, surgirão. Como? Se nós estivermos preparados para ela. Mas jamais permitir que a inquietação e a ansiedade dominem o nosso coração, no processo de buscar o que comer e o que vestir. Então, nesse processo, né, de evolução, nós precisamos o quê? Buscar a Deus, entender. Uma vez me disseram da seguinte forma, né? Assim, olha, muitas das vezes o trem, ele para na estação certa. Às vezes pode ocorrer dele parar fora de estação. E se ele parar fora de estação e você estiver lá, você tem que estar preparado para subir no trem. O que eu preciso ter para subir no trem? Eu preciso ter bagagem. Pega essa dica aí. Eu preciso ter experiência. Porque se eu não tiver experiência, eu vou subir no trem, mas eu posso cair do trem. Eu posso me decepcionar com o trem. Eu posso me perder no trem. E é isso que Deus não quer. Então, se eu almejo, né, um cargo maior dentro de uma empresa, ou dentro de um contexto religioso, né, eu sou membro e eu quero ser pastor, tá? Existe um degrau, existe algumas coisas que você precisa entender, melhorar, estudar, curso de teologia, curso de obreiro, enfim, diversas coisas. Eu tenho que estar preparado. Eu tenho que fazer a minha parte. Quando eu faço a minha parte, Deus é aquele que cria as oportunidades. Né? Então, nós temos que entender essas coisas. Tópico 2. A provisão das necessidades emocionais. Bora lá. Somos seres integrais. A palavra de Deus revela que o nosso corpo, mas também a alma, necessita, além das nossas necessidades físicas, temos necessidades emocionais. Portanto, somos seres inteiros. Assim sendo, que se passa na alma, reflete também no corpo. Lá no final, a forma de como lidamos com nós mesmos transborda para a forma de como agimos com os outros. Ou seja, a forma com que nós tratamos as pessoas, né, é a forma que nós vamos entender da vontade de Deus. Então, se eu trato as pessoas mal, como que eu vou querer ser bem tratado? Né? Se eu trato as pessoas bem, eu estou granjeando, estou plantando. Então, aquilo que eu planto é aquilo que eu vou colher. Mas eu preciso plantar coisas boas, sementes boas, porque senão como é que eu vou colher coisa boa se eu tenho plantado só erva daninha? Então veja, Gálatas capítulo 6, o versículo de número 7 diz assim: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também se fará. Então, o que eu tenho semeado para as pessoas? O que eu tenho semeado para o meu próximo? Será que eu tenho semeado coisas boas? Será que eu tenho semeado boas palavras para receber essas boas palavras? Então, veja que cabe a nós melhorarmos, né? Quer subir no trem? Esteja preparado para ele. 2 Coríntios, capítulo de número 9, versículo 6, diz assim: e dito isso,
que o que semeia pouco, pouco também se fará. Olha que coisa, né? O quanto eu tenho semeado? Ah, eu tenho um vasto campo pela frente, mas eu estou com preguiça de semear, só que eu quero colher muito. Querido, é impossível isso acontecer. Por quê? Porque eu tenho disposição, eu tenho semente, mas eu não quero trabalhar. Ah, é forte, né? Meu Deus. Né? Continuando. E o que semeia em abundância também se fará. Ora, se eu quero colher muito, eu tenho que semear muito. Não, mas eu não quero colher muita coisa, eu quero só para a minha necessidade básica. Pois é, você vai fazer só para aquilo que você está querendo. Então não adianta, não tem uma mágica para fazer, para acontecer, para você plantou um e querer colher 10. Não existe. Você precisa plantar muito para colher muito. Cada um contribua segundo o propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E aqui ele está dizendo: olha, quer contribuir com a obra de Deus? Contribua segundo aquilo que ele pôs no seu coração. Não adianta você falar assim: a nossa igreja está para começar a construção aí no próximo ano. E aí você fala assim: não, eu vou dar um dinheiro de tijolo. Só que isso não está dentro das suas condições. Mas você falou porque queria se aparecer no meio de todo mundo, né? Ah, o fulano vai dar um dinheiro de tijolo. Aí chega lá na hora das coisas acontecerem, você não dá o tijolo. E aí? Por quê? Porque você fez segundo as suas vontades, não segundo o propósito que Deus colocou no seu coração. Então nós precisamos entender a vontade de Deus. Bora seguir. Necessidades da presença e direção de Deus. Bora lá. Uma outra necessidade espiritual de que o ser humano tem é da presença de Deus, da direção de Deus na sua vida. Cada dia que passa, precisamos buscar a presença de Deus mediante a oração para fazer a sua vontade na, na nossa vida. Então, bora lá. Vamos entender o que o autor estava dizendo aqui para nós. Né? Então, eu tenho que buscar a Deus? Tem. De que jeito? Meditando. Em que? Na palavra de Deus. Quando eu medito na palavra de Deus, consequentemente, isso vai me levar a orar. Orar para quê? Para entender a vontade de Deus para aquele período, para aquela situação que eu estou vivendo. Então eu preciso de fé, né? Para que eu possa ter o quê? Uma paz interior. Quando eu vou ter essa paz interior? Quando eu entender a vontade de Deus em oração. Quando eu entendo a vontade de Deus em oração para a minha vida, eu fico em paz. Por quê? Porque eu sei que essa vai ser a vontade de Deus. Como é que Deus fala comigo, irmão Emerson? Através da palavra de Deus. Então, tive uma experiência uma vez, eu queria sair da empresa que eu estava, porque eu estava passando um período de dificuldade, né? Uma pessoa que era superior a mim, né, me falou palavras muito duras, sem eu precisar ouvi-las, né? E aquilo me machucou demais. Eu fiquei frustrado, eu falei assim, não, eu vou pedir conta. Cheguei em casa, eu falei para aquele, falei assim, olha, eu vou pedir conta, eu vou sair da empresa porque eu não aguento mais aquela situação. Ela falou, calma, né? Vamos orar e vamos para a igreja. Deus vai falar com você. Eu falei, não, amanhã eu vou pedir conta. Peguei a carteira, coloquei dentro da bolsa que eu ia levar para o trabalho. Falei assim, amanhã eu vou pedir conta. E fui para a igreja. Ela falou, não, vamos para a igreja, Deus vai falar com a gente. Se for para você pedir conta, tamo junto, vamos embora. E aí, eu lá, naquele pensamento. Às vezes a gente vai para o culto ou ler uma palavra e nós estamos tão fixados naquilo que nós queremos que nós não ouvimos Deus falar. Mas naquele dia foi muito impressionante. Por quê? Porque eu estava na igreja, ouvindo a palavra, preocupado com o dia de amanhã, e aquilo foi me dando estresse, né? E de repente o pastor
falou da seguinte forma, né? Você, ó, você que está esperando aí para tomar uma decisão, não tome a decisão precipitada. Deus não quer que você faça isso. Então pense, ore, tenha paz com Deus, entenda a vontade de Deus e aguarde. E você terá uma noite de paz. Eu falei, meu Deus do céu, é para mim essa palavra. E eu fui, naquele dia, eu descansei naquela palavra. Dormi em paz, acordei em paz, cheguei no trabalho em paz. Uma semana depois, aquela pessoa foi desligada da empresa, né? E eu continuei na empresa. Olha que coisa, né? E se eu tivesse me precipitado, como teria sido a minha vida? Como seria a minha situação? Por quê? Por não dar ouvidos. Então, quando nós damos ouvidos à palavra de Deus, nós temos paz com Deus, paz interior, em entender e descansar na palavra que ouvimos. Isso envolve o quê? Fé. Fé para entender a vontade de Deus. Vamos seguindo. Necessidade do Espírito. A direção do Espírito é indispensável, mas fundamental ainda é a presença do Espírito em nós. Já dizia o salmista: não retires de mim o teu Espírito Santo, o Salmo 51 e o verso 11, para cumprir a sua missão na terra. O Senhor Jesus foi ungido pelo Espírito Santo. Da mesma forma ocorre conosco, pois só o Espírito Santo pode convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo pode nos capacitar para evangelizar de maneira eficaz. Até as nossas intenções não serão bem-sucedidas sem a ação poderosa do Espírito Santo. É aquilo que eu acabei de testemunhar. Então, a ação poderosa do Espírito Santo é de que jeito? Se nós ouvirmos a sua palavra, termos uma direção pela vontade de Deus. Como entender isso? Através da oração, da busca pela palavra de Deus, de jejuarmos em prol dessas coisas, e Deus é aquele que provê todas as coisas, né? Isso é maravilhoso. Então nós precisamos orar e jejuar e entender a vontade de Deus. Deixa eu ver aqui. Eu acho que eu pulei alguma coisa. Eu pulei aqui. Bom, deixa eu voltar aqui que eu pulei. A necessidade do mundo. A palavra de Jesus em Mateus 6 são bem atuais. Ela trata das preocupações e inquietudes das pessoas no processo de decisão. O nosso Senhor nos alerta para o fato da necessidade de poder de prejudicar de acordo com os dados da OPAS, Organização Pan-Americana da Saúde. O transtorno de ansiedade, bem como outros transtornos mentais, atinge cerca de 300 milhões de pessoas no mundo. O Brasil lidera o ranking mundial da ansiedade, pois ela afeta cerca de 18,6 milhões de pessoas, conforme os dados da OPAS. Esses dados mostram um pouco da ausência de paz no mundo, como a inquietação estão bem presentes na vida das pessoas. Então, meus queridos, veja, se o Brasil está indo para ser um país de maior população cristã do mundo, né? Como que nós estamos liderando o ranking de pessoas mais ansiosas do mundo? Veja, há uma contradição, alguma coisa está errada. E o que está errado? Falta de confiança em Deus. Precisamos confiar mais em Deus, na sua vontade, naquilo que Deus quer. Essa ansiedade absurda que nos leva a não termos paz com Deus, isso pode prejudicar a nossa vida física, moral e espiritual. Por quê? Porque nós precisamos ter paz. Então, esse transtorno que pode causar nas nossas vidas por falta de paz. Então, nós precisamos entender que a ansiedade do mundo, ela não é a mesma ansiedade nossa, porque nós ansiamos o quê? O céu. Consequentemente, as nossas ações nos levarão a ele. Ou não.
Então, nós precisamos entender, compreender, cuidar deste problema da ansiedade. Que jeito? Orando, buscando a Deus e tendo paz com Ele. A solução para a ansiedade. A nossa solução sempre estará em Jesus. Não há enfermidade que Ele não possa curar, mesmo as emocionais. Ao longo do Novo Testamento, o apóstolo Paulo nos ensina a cuidar do que pensamos, né? E quando ele fala aqui em Filipenses, deixa eu pôr aqui, Filipenses, capítulo de número 4, versículos 8 e 9, que diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude nisso, e se há algum louvor nisso, pensai. O que também aprendeste, recebeste, ouviste, e viste em mim, isto fazei, e Deus de paz será convosco. Então, ó, eu tenho que aprender, eu tenho que receber, eu tenho que ouvir, eu tenho que praticar. Veja, como é que eu vou ter paz? Que vou ter menos ansiedade? Cristo. Cristo me dá condições físicas e espirituais para lidar com esses problemas. Do meio para o final aí, diz assim, ó. Assim, pela palavra de Deus, sabemos que as enfermidades emocionais podem trazer prejuízos grandes para a nossa vida. Por isso, a Bíblia nos alerta a respeito do cuidado que devemos ter com a nossa alma. O nosso Deus nos assegura a vitória também sobre a ansiedade. De que jeito ele nos assegura a vitória? Orando, meus irmãos, tendo comunhão com ele. Sem a oração, não há comunhão. Porque a oração é uma conversa com Deus. É quando você fecha a porta do seu quarto, entra para dentro dele e ali você tem um momento com Deus. Isso gera fé, consciência e tranquilidade para lidarmos com os problemas da nossa vida. E isso é muito sério. Confiar é liberar. Liberar o quê? Né? A nosso conceito de ideia daquilo que é certo ou errado. Então, quando eu confio em quem? Em Deus. Para quê? Para que Ele me direcione a respeito da minha vontade, da minha necessidade. Vamos lá, provisão das necessidades espirituais. Necessidade de salvação. Além de ser nosso corpo e alma, o ser humano também é espírito. Por isso temos as necessidades espirituais. E a maior delas é a salvação. Essa necessidade foi causada pelo pecado devido à queda dos nossos primeiros pais. Quem foram os nossos primeiros pais? Adão e Eva. Por causa da queda deles, né, nós temos a necessidade de salvação. Essa necessidade de salvação nós encontramos e ela é suprida aonde? Em Cristo, meus irmãos. Em Cristo é suprida as nossas necessidades. Essa necessidade da presença de direção, eu já falei, né, no errado aqui, mas eu já comentei ela. É preciso se ter fé e crer no Deus Todo-Poderoso para que nós possamos ter essa paz de espírito. Necessitamos do Espírito Santo. Então, essa necessidade do Espírito Santo. Então, veja, não retires de mim o teu Espírito, né? O salmista já havia falado isso e eu também comentei, né, já sobre essa necessidade do Espírito Santo. Eu já vou para a nossa conclusão, meus irmãos, que eu já passei aqui do meu tempo, né? Veja aí a conclusão. O nosso Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo, provê todas as nossas necessidades, quer de natureza física, quer emocional ou espiritual. Pois Deus nos trata como pessoas inteiras. Desta maneira, somos convidados a colocar cada área do nosso ser em plena dependência de Deus. De fato, que deixamos de enfrentar desafios e tomar decisões arriscadas. Contudo, podemos descansar em Deus e, mediante a presença em direção do Espírito, experimentar o período de plenitude da sua presença.
Então, nós precisamos o quê? Colocar cada área da nossa vida nas mãos de Deus. Eu não posso deixar ele cuidar da espiritual e eu cuidar da material. Não, eu preciso colocar material, espiritual, eu preciso colocar todas as áreas na dependência de Deus. E eu entendendo isso, eu terei paz com Deus. Amém, meus irmãos? Então, essa foi a nossa lição de hoje, né? A promessa de provisão. Eu vou ministrar uma bênção sobre a sua vida e eu tenho certeza que Deus vai te abençoar grandemente. Querido Deus, Pai, eu te glorifico. Eu te exalto, Senhor, porque tu és bom. Eu lhe peço, Senhor, em favor do teu filho, da tua filha, que esteve conosco nesta noite, né, nessa aula de EBD, que o Senhor tenha falado com eles, que o Senhor possa usá-los grandemente, Senhor, para falar com seus alunos e que o teu Espírito Santo possa conceder toda a necessidade dos teus filhos. Te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Deus abençoe sua vida. Se você quiser que a gente vá ministrar na sua igreja uma aula de escola dominical, entre em contato conosco e eu tenho certeza que Deus vai estar nos abençoando. Beijo no coração e nós nos vemos na próxima aula. Deus abençoe.